Boa noite, estamos aqui novamente com a apostila Aprender Sempre do nono ano, certo? De matemática. Estamos quase chegando ao fim aí, né? Já passamos várias etapas, paramos na atividade 11, certo? Que é identificar pontos no plano cartesiano, certo? Olha aí, ó. Quero agradecer aí, né, a turma do Odone, lá do nono A, né, turma fera lá, o pessoal que tá fazendo, o Hernani, o Everton, a Samira, a Maria Heloísa, a Maria Eduarda, né, Robert também, né, tem vários alunos aí que estão realizando as atividades aí. Então, no plano cartesiano abaixo, estão dispostos aí, ó, 10 pontos, certo? Tem 10 pontinhos aqui, ó. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Isso. Então, observem atentamente a figura e preencham a tabela informando as coordenadas dos pontos e onde cada um está localizado, né? Se é no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Observe o exemplo do feito na tabela com o ponto A. Então tá aqui o ponto A, ó, certo? As coordenadas dele. Vamos só lembrar que as coordenadas, né, de um ponto, o ponto é sempre representado pela letra maiúscula. Aqui as coordenadas é formado pela ordenada, que é o eixo Y, certo? E a abscissa, que é o eixo X, a abscissa. A abscissa a gente fala assim só para não esquecer que é o X. A abscissa, né? A abscissa e o Y, que é a ordenada. Junto formam as coordenadas de um ponto qualquer, certo? Sendo o primeiro sempre põe a abscissa em primeiro e depois a ordenada. Sempre o X primeiro, depois o Y, certo? Então observe que o ponto A ele está aqui, ó, contando cada espaço uma unidade, pois estão todos iguaizinhos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, ó. 6 é a abscissa do A. E no eixo Y, que é a ordenada, nós temos 1, que é a ordenada de A. Olha na tabela que ele está falando para a gente preencher, né? A tabelinha aí, ó, tá a abscissa 6 e a ordenada 1 do ponto A. E o ponto A está no primeiro quadrante. Observe aí, os quadrantes são identificados aqui, ó. São 4 quadrantes. Aqui nós temos o primeiro quadrante, certo? Sempre em sentido anti-horário, para lá. Aqui nós temos o segundo quadrante, né? Pode pôr, vamos pôr 2. Segundo quadrante. O terceiro quadrante, que é aqui, né? No primeiro quadrante a abscissa é a ordenada positiva, no segundo a abscissa negativa, porque aqui é o zero, a esquerda do zero negativa e a ordenada positiva. Já no terceiro quadrante a abscissa negativa e a ordenada negativa também, as duas negativas. E aqui no quarto quadrante nós temos a abscissa positiva e a ordenada negativa, certo? O y negativo. Então são esses 4 quadrantes aí. Então o ponto A está no primeiro quadrante, certo? Assim como o ponto I, né? Também podemos dizer que ele está entre o primeiro e o quarto quadrante, está no eixo. Então,
o ponto B no primeiro, ponto C no segundo e assim vai. Então olha o ponto B para a gente colocar lá na tabela. Ponto B, a abscissa é 1 e a ordenada é 1, 2, 3, 4. Certo? Então coloca lá na tabela. Ponto B, a abscissa é 1 e a ordenada é 4. E ele está no primeiro quadrante, ele está abscissa 1, ordenada 4. Ele está também no primeiro quadrante. Um por um. Ponto C agora. Ponto C está aqui, ó. Ponto C. A abscissa primeiro, né? Opa, tá à esquerda do zero. Então é menos 1. Negativa a abscissa. E a ordenada é mesma do B, 4. Então vamos lá na tabela colocar menos 1, né? E 4 para o ponto C. E ele está no segundo quadrante. E que letrinha feia, né? Agora, o ponto D, olhando aqui o ponto D, ele está aqui, ó. Ponto D é o encontro da abscissa menos 2 com 1, 2, 3. 3. Menos 2 com 3. Então, coloca na tabela. Menos ponto D. Menos 2 com 3. Ele está abscissa negativa ordenada positiva, segundo quadrante. Certo? Ponto E, continuando, ponto E, tá aqui, ó. Ponto E está no terceiro quadrante, é abscissa menos 1, menos 2, menos 3. E a ordenada menos 1, menos 2. Certo? Menos 3 com menos 2. Então vem aqui, coloca menos 3 e menos 2. Eu costumo pôr ponto e vírgula porque às vezes se for tiver números decimais, mas aqui não é o caso. Ele está no terceiro quadrante. Né? Ponto F vai estar em qual quadrante? Ponto F, se você ver ele aqui, ele também está no terceiro quadrante. Aqui, ó, ponto F está no terceiro quadrante. Abscissa menos 4 no eixo X e a ordenada menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Menos 2 e menos 4. Não, menos 4 com menos 4, né? Ponto F. A abscissa é igual à ordenada, menos 4 e menos 4. Vem aqui na tabelinha, menos 4 para o X, menos 4 para o Y. E está no terceiro quadrante também. A próxima estará em qual quadrante? O ponto G. Ponto G está aqui, ó, no quarto quadrante. 1, 2. 2 no X e menos 3 no Y. 2 no X e menos 3 no Y. Abscissa positiva e ordenada negativa, quarto quadrante.
E o ponto H? Ponto H está aqui, ó. Ponto H. Ponto H está aqui, ó. Abscissa 6 e ordenada menos 2. 6 e menos 2. Está no quarto quadrante também. Ponto I. Olha o ponto I. Tá aqui, ó. Ponto I. Tá no 3 na abscissa, né? E na ordenada 0. 3 e 0. Ele está em qual quadrante? Aqui no caso, né? Não lembrando muito bem aí, mas a abscissa é positiva e a ordenada é nula, né? Quando isso acontece, eu poderia, né, dizer que ele está no primeiro, né? Vamos colocar no primeiro. Deixa eu pensar aqui que eu tô lembrando aqui. Coloco o primeiro. Ou o quarto, né? Ele tá no eixo de simetria, na divisa do primeiro e do quarto quadrante, certo? Então nós podemos dizer que ele faz parte tanto do primeiro como do quarto, então, né? Mas nessa parte aí vamos colocar como primeiro quadrante aí, ó. Vamos colocar como primeiro quadrante. Na próxima aula, se tiver dúvida, eu volto e explico para vocês aí novamente. No próximo vídeo, eu lembro dessa questão aqui para verificar se é isso mesmo e tirar a dúvida quando a abscissa, a ordenada é 0 e a abscissa não. Ó, agora o ponto J. O ponto J é o outro, ó. Só que agora a abscissa é 0 e a ordenada é menos 4. Agora é o contrário. É 0, a abscissa que é nula, né? E a ordenada é negativa. Aqui eu poderia falar que também, né, que é aquele caso, ou ele está no terceiro, ou ele está no quarto quadrante, está no eixo aqui, ó, tá no meio aqui. Então eu posso falar aí que ele está no terceiro, se eu falei que ele está aqui no primeiro, este no segundo, esse no quarto quadrante. Vamos por quarto ou terceiro aqui, ó. Aí na próxima aula eu verifico certinho, mas no caso aqui ele está no, vou colocar no quarto quadrante. Também verifico e retorno em caso de dúvida aí. Certo? Beleza? Então marque no plano o polígono mola, né? Determinado pelos vértices a seguir. Então temos os vértices M, o O, o L e o A. Então é só identificar aqui no plano cartesiano, certo? E os pontos e ver o polígono que forma aí, ó. O M é 2 no X, 1, 2. 2 no X e 2 no Y. 1, 2. Então, liga aí, ó. 1 com 2. Vai dar um pontinho aí, ó. Certo? Agora o ponto O. Esse é o ponto M. Agora o ponto O. 4 no X, sempre X primeiro e Y depois. 4 no X
e 5 no y. Então, 4 está aqui, certo? Aqui era 2 e 2, aqui agora é 4 e 5. Sobe retinho, paralelo ao eixo x, ao y até o 5. 2, 3, 4, 5. 5 é lá em cima, lá, ó. Sobe lá. E certo? 2 pontinhos já identificado. Ponto M e o ponto O. Agora o ponto L. 6, 4, 5, 6. 6 no X e 5 no Y. Mesma altura do O. Ou seja, mesma ordenada que o ponto O, o ponto L. E falta o ponto A, que é 3 no X, que é aqui, certo? Com 0 no Y. Então, 3 e 0, o ponto fica no número. Aí é só ligar. 3 e 0. Olha aí a figura que vamos formar aí, ó. Claro, né? 4 vértices é um quadrilátero e base maior, base menor aí é praticamente um trapézio, né? 6 com 0. É um pouquinho mais pra cá, mas tá certinho aí, ó. É que às vezes a tinta aí dá uma diferencinha, né? E o mola aí está formado o polígono MOLA, polígono mola, um quadrilátero aí, né? Parecendo um trapézio. A próxima é: observe os pontos representados no plano seguinte e responda, né? Nesse caso aí, os pontos representados no plano seguinte e responda. Temos aí, cada quadrícula vale 1, então 1, 2, 3, 4. Aqui o E está no 4 e 0. Ponto A, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no X e aqui no Y 3, 6, 7, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 e 7, o ponto A. Então vamos às perguntas. Observamos ponto G, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 no X e 0 no Y, certo? Então, olhando aí, qual é o ponto que tem a maior abscissa, o maior X? X está aqui, ó, é sempre o eixo horizontal, certo? E aqui nós temos o Y. Então, aqui o maior Y vem de lá do menos infinito, né? Aqui nós temos até menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, até o menos 9, certo? É o menor número que está aqui. E o maior aqui no X, ó, vai ser o que tiver mais à direita do zero, certo? O que tiver mais distante do zero, mais à direita do zero.
Então, qual o ponto que está mais à direita do zero? É o ponto, ó, A, o que tem a maior abscissa. É o ponto A, porque o ponto A, ó, é 8 no X e 7 no Y. Então, a maior abscissa, qual é o ponto que tem a maior abscissa? Ponto A. Certo? Agora, ó, qual é o ponto que tem a menor ordenada? Ordenada, olhando para a ordenada, que é o Y, certo? Para cima do zero é positivo, vai aumentando. Para baixo do zero é negativo, vai diminuindo, certo? Então, a menor ordenada é o ponto que está mais abaixo do zero. H, o D está aqui no ponto C, que tem a menor ordenada, certo? Então dá 3, 6 e 7 negativo, certo? Então aqui é o ponto C e a abscissa dele é 3. 3 com menos 7. Então, aqui é o ponto C. Na letra B. Agora, a letra C, existem pontos de mesma abscissa? Opa, vamos olhar. Mesma abscissa. Olha aqui, ó, que está na mesma reta, né? Se você olhar aqui, ó, aqui não tem. Opa, o I, o G, o E e o D estão na mesma reta. Todos têm a abscissa 4, certo? Ó, o I é 4 e 4. Ó, o E é 4 e 0. E o D é 4 e aqui nós temos 3, 4, 5. Certo? Então, sim, existem pontos com a mesma abscissa? Existem. Olha aqui também, ó, o F e o H, os dois têm abscissa 0, certo? O ponto C e o ponto J, os dois têm abscissa menos 3, certo? Então, sim, existem pontos de mesma abscissa? Sim. Né? Quer dar um exemplo aí, você coloca, né? Sim, por exemplo, o ponto, qual que eu falei? J e C. Ponto J e C. Também temos aí J e C e F, H, né? O F, o H também, FH. Temos também aí o I, E e D, né? Mas não precisa, já vimos que tem sim aí, certo? Só que só coloquei dois exemplos, J e C, ou F e H, ou ainda o I, o E e o D. I, E e D. Certo? Existem pontos de mesma ordenada? Mesma ordenada. Mesma ordenada tem que estar na mesma linha. O A está na mesma reta? Não. Ordenada 7. O F ordenada 6. O B ordenada 6, 5, ordenada 4. Ó, o B está na mesma linha, na mesma reta que o I, ó. Então, o B e o I têm a mesma ordenada. Ponto B
é menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 no x e 4 no y. Ó, menos 6 e 4. Enquanto que o ponto I, 4 e 4. A ordenada é igual. Também temos aqui descendo ainda, J não. Aqui, ó, sobre o eixo X, nós temos o ponto G e o ponto E. Eles têm a mesma ordenada. A ordenada deles é 0. Certo? H não, o D não e o C não. Então, existem pontos de mesma ordenada? Sim. Né? Quer dar um exemplo aí? Né? Exemplo. Qual que a gente viu? O B, né? O B e o I. B e I. B e I. Ou temos ali o E e G. Mesma ordenada, estão na mesma linha aí, certo? E quais as coordenadas do ponto D? Coordenadas do ponto D. Cadê o ponto D? Opa, já temos aqui, já tinha colocado, né? 4 no X e 5 negativo no Y. Faltou negativo aqui, ó. Negativo no Y. Então coloca aqui, ó. Ponto D, as coordenadas dele é 4 com menos 5. Quais pontos estão no segundo quadrante? Segundo quadrante, nós temos o ponto B e o ponto J, né? Vamos deixar esse F e esse G aqui por causa daquela dúvida que a gente falou lá, mas poderíamos colocar aí, eu acho que sim, esses pontos aí. Na próxima aula eu verifico e volto aí corrigindo. Nesse caso, vamos colocar só os que estão no meio do quadrante, B e J.